Voltamos! Último e derradeiro bloco do programa Alternativa A, em 102,1 FM, todo sábado, levando até você arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo a escritora, designer e ilustradora Bianca Pose, que acaba de lançar o livro As Estações Dentro de Mim, um livro lindíssimo, um livro que tem ilustrações feitas por ela, texto feito por ela, e que você pode adquirir pela internet. De que jeito, Bianca? Quem quiser comprar o livro que está aqui na minha mão, que é lindíssimo, que saiu pela VR, como é que faz? Consegue encontrar o livro no site da VR, www.vreditora.com.br. Também encontra nas livrarias, se você tiver uma próximo de você, e também na Amazon. É só digitar o título do livro lá que aparece também. Dá para você dar um spoiler do livro para o nosso ouvinte, assim? Da história da Claro, personagem principal? claro. Bom, o livro se chama As Estações Dentro de Mim, e ele começa com uma menininha que acorda se sentindo meio cinza. E ela não sabe por quê. Ela percebe que tem uma chuva caindo nela, só nela, mais ninguém. Então, a gente vai acompanhar a história dessa menininha que está se sentindo meio cinza, meio chuvosa, sem saber por quê. E ao longo da história dela, a gente vê que essa chuva ela vai se transformando, né? Então, a chuva vira uma garoa, de repente para de chover, e pode ser que a chuva fique um pouco mais gelada, ou que vire um arco-íris, uma brisa, e isso, logicamente, relacionado com as sensações que ela está passando ao longo da história, a transformação que ela passa. E foi a maneira de eu encontrei de falar um pouco das emoções com as crianças, né? Porque é tudo muito subjetivo, né? Se você só der nome para as coisas, uma criança muito pequena, né? Então, você trazer a sensação junto, eu acho que fica uma maneira bacana da gente poder conversar sobre isso, de abrir um espaço mesmo para a criança se compreender e da gente compreender a criança. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção para os sentimentos das crianças, como se fosse uma coisa menor, né? Como se, não, mas isso não é nada, já vai passar. Inclusive, a mãe no livro, ela fala, tem essa fala para a filha dela, né? Ela fala com a mãe dela e a mãe dela fala, mas já vai passar. E às vezes a gente não quer ouvir, já vai passar. Às vezes a gente quer só, né, alguém que fale assim, realmente é muito difícil. Eu estou aqui do seu lado, vamos enfrentar isso juntos, né? Então, são formas de lidar com as emoções e de falar sobre isso um pouquinho. Ô, Bianca, quem é Melzinha, para quem você dedica o livro? Você A pode falar? Melzinha. Melzinha foi a minha cachorrinha, né? A gente tem um cachorrinho no livro. A Melzinha foi a minha, eu falo que foi minha primeira filha, porque ela era uma filha. Quem teve um cachorro, assim, que foi muito apegado, sabe? Que a gente tem, é a emoção de um filho, assim, né? E ela viveu comigo 13 anos, e ela apareceu no livro, assim, por acaso, né? Em nenhum momento eu pensei, vou escrever um livro que vai ter um cachorro, não, mas ela aparece no livro, né? Então, eu acho que muita coisa das sensações que essa garotinha passa, eu devo ao que a Melzinha me ensinou nesses 13 anos, por isso que eu quis dedicar o livro para ela. Inclusive, ela aparece na capa do livro também, né? Tá, Sim, tá sim. muito, muito bonita. Bianca, eu queria te perguntar o seguinte: você para ilustrar, você usa algum tipo de programa, algum tipo de aplicativo? Você ilustra com aquarela no papel? Como é que é o seu processo de criação? Eu sou a ilustradora à moda antiga. Eu gosto de papel, eu gosto de tinta, de sujar a mão. É o que me dá mais, assim, satisfação de trabalhar, né? Então, assim, eu vou fazer todo o processo manual, mas ele é finalizado todo digital. Então, a gente tem que, né, se render à tecnologia, porque vai dar um acabamento, né? Então, assim, é um processo que começa manual, termina digital, para poder até enviar os arquivos para gráfica, né, e tudo mais. Então, assim, é um híbrido, mas eu diria que ele é principalmente no tradicional. E é você mesmo que faz esse acabamento digital? Faço tudo, sim.
A gente precisa, né, aprender a trabalhar com digital também. Não gosto de criar do zero no digital, que eu acho que assim tem uma coisa da alma, assim, sabe, da imperfeição que o digital não consegue fazer, né? Não consegue. Eu gosto do erro, eu gosto daquela mancha. Eu falo, nossa, né? Essa mancha não era para estar aqui. E isso faz parte do processo ser muito interessante. Então, assim, eu uso o digital só na finalização mesmo, que é para você ter um arquivo assim pronto para gráfica, e tive que aprender a fazer, né? Faço do começo ao fim, assim, processo. Esse é o programa Alternativa A, todo sábado, levando até você arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller, e você que está acompanhando a gente em 102,1 FM, pela Rádio Universitária de São Carlos, pode acompanhar essa entrevista no YouTube, e aí você vai assistir a essa entrevista, você acompanha a entrevista em áudio e também em vídeo, nos canais Programa Alternativa A, que é o canal do programa, e no meu canal pessoal, Glauco Keller. E claro, eu convido você também para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é Glauco Keller e p.alternativa. Hoje eu estou batendo um papo na nossa bancada virtual com a escritora, a ilustradora, a designer e também a jornalista, embora não tenha atuado, como a Bianca disse, Bianca Pose. A Bianca acaba de lançar o livro As Estações Dentro de Mim, que discute uma questão muito profunda na vida de qualquer pessoa, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira, como a Bianca falou, acessível para as crianças. Bianca, como que você teve a ideia de tratar de um tema relativamente profundo para a criança, né? Que é a depressão, dentro de um livro infantil e abordando as estações do ano para fazer isso? Oh, eu acho que é um processo quase que intuitivo. Lógico, eu estudei alguns anos antes sobre livro infantil, né? Porque eu já estava querendo criar um livro infantil. Mas depois surgiu com desenhos, né? Eu comecei a fazer alguns desenhos e aí eu comecei a fazer perguntas, né? Então apareceu essa menininha chovendo com o guarda-chuva aberto e a chuva vindo do guarda-chuva. E aí eu comecei a fazer perguntas sobre esse desenho, né? E sobre essa garota, e aí a história foi se desenrolando, né? Então, não, em nenhum momento eu pensei, vou fazer um livro sobre depressão e que tenha um cachorro. As personagens, as histórias, elas vão aparecendo, elas foram surgindo. Eu acho que falar sobre tristeza é fundamental, né? A gente é uma sociedade que parece que tem medo de olhar para a sombra, né? De olhar para o lado escuro e falando mais de criança, principalmente, a gente quer sempre olhar para o colorido e falar que, né, é aqui, por aqui o caminho, e às vezes a gente precisa parar e olhar para a tristeza também. Então, assim, isso me incentivou mesmo a dar continuidade nesse livro, mas de uma forma leve, né? Então, a questão das estações é para trazer essa leveza, para um tema que pode ser muito pesado, e para que seja, assim, de fácil compreensão, né? Então, é mais fácil você dizer que está chovendo em você, está tudo cinza e gelado, do que talvez eu descrever com muitos adjetivos sobre o que é a depressão, né, para uma criança. E realmente eu tenho muitos adultos que escrevem para mim, inclusive alguns falaram: você escreveu a história da minha vida, né? E isso é muito legal, porque se você tem tanta gente se identificando, né? Não só as crianças, eu acho que eu atingi meu objetivo, porque o livro infantil ele tem que agradar de 0 a 100, eu acho, para ele ter significado e profundidade, né? O ideal é a gente nunca deixar de ser criança, pelo menos uma partezinha, né, Bianca? E é curioso isso que você falou, esse feedback que você acaba muitas vezes recebendo do leitor, da leitora, porque quem escreve, escreve para ser lido, né? A gente não escreve para não ser lido, né? Claro que todo escritor quer, quer vender livro, mas mais legal do que vender livro é você vender o livro e esse livro ser lido, né? Esse livro tocar as pessoas, esse livro abrir uma porta para um diálogo, isso é muito bacana. Bianca, a gente está finalizando o Alternativa A de hoje, mas eu queria finalizar fazendo duas perguntas para você. A primeira delas é se você já tem uma outra história na agulha. Você falou que tem aí
algumas ideias, mas já tem uma história que você selecionou e que você fala, poxa, acho que é essa aqui que vai virar o próximo livro? Olha, eu tenho algumas, mas eu tô com uma proposta da gente seguir esse livro, não esse livro, né, mas seguir na mesma linha deste livro, e eu penso em falar um pouco sobre a introversão, nessa mesma linha, porque também acho que é uma característica muito mal vista, né? Eu cresci como uma criança introvertida num mundo que não é isso que é valorizado, né? Então, eu acho que é um tema muito legal de se tratar, porque quantas pessoas introvertidas temos nesse mundo, né? Que não foram acolhidas, quantas crianças não foram acolhidas. Então, talvez eu vá por esse caminho. Bianca, a última pergunta que eu ia te fazer é: você olhando para o seu traço, você se identifica mais cubista, mais moderna, mais dadaísta, mais expressionista, mais impressionista, ou nada disso, você é você mesma? Não, a gente sempre tem, né? As nossas influências. Eu sou 100% clássica. Então, se você olhar para a literatura clássica, vamos pensar na Beatrix Potter, com Pedro Coelho, no Ursinho Pooh, né, o criador, não os traços da Disney antes, né? Então, eu vejo a minha influência toda ali, assim. É lógico que com essa característica mais contemporânea, né, da época que a gente vive, mas eu vejo a minha influência totalmente nos clássicos, assim, que é o que eu gosto e o que me anima mesmo a querer criar mais. Quem quiser conhecer um pouco mais da Bianca Pose, quem quiser conhecer um pouco mais do livro, como é que faz para te encontrar em rede social, Bianca? Eu tenho o Instagram, que é @bianca.pose, que é P-O-Z-Z-I, e o site www.biancapose.com. E eu falei o programa inteiro Pose, né, Bianca? Mas, ó, aí em São Carlos é Pose, a minha família, então você Isso, falou porque certo. tem muito, muito. Aí é Pose. Eu conheço vários Pose. Aí é Pose. Aqui é Pose, mas aí é Pose, então os dois estão corretos. Tá bom, então. Bianca, obrigado demais pela sua presença no programa Alternativa A de hoje. Parabéns pelo seu trabalho. O livro é uma delícia, é um livro necessário. E achei muito legal você falar que você pretende continuar trazendo metáforas, trazendo figuras de linguagem para falar de temas tão profundos de uma maneira tão leve, tão sensível e, acima de tudo, tão necessária. Valeu, Bianca. Legal, Glauco, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você hoje. Obrigado, Bianca. Obrigado a você que ouviu mais esse programa Alternativa A. Mais uma vez, convido você, acompanhe a gente no YouTube, se inscreva lá, Glauco Keller, Programa Alternativa A, ou também acompanhe a gente, segue a gente lá no Instagram, nossa arroba é p.alternativa. Grande beijo para você, a gente fica por aqui, mas volta sábado às 5 da tarde com mais uma entrevista super legal. Valeu, tchau, tchau.